Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. É com alegria que mais uma vez aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus, que esta palavra possa te encontrar bem aí onde você está, que você esteja servindo a Deus e sendo abençoado por Ele, amém? Hoje nós vamos continuar a nossa mensagem sobre o Jesus ontológico. Hoje a segunda parte desta mensagem, segunda de 4, onde nós vamos falar das 3 grandes verdades. Semana passada vimos sobre a introdução desta mensagem, onde Jesus diz, eu sou, né? E vimos no passado ali como é que Deus se manifestava para a humanidade. E a primeira das grandes verdades que Jesus diz a respeito de si mesmo, porque se nós queremos saber quem Deus é ou quem Jesus é, nós devemos olhar para aquele que ele diz, para aquilo que ele diz de si mesmo. E Jesus diz na primeira grande verdade, eu sou o caminho. E essa é a primeira verdade que eu gostaria de falar sobre o Jesus ontológico. Este versículo está em João 14, verso 6. Hoje nós vivemos em um mundo onde diz que todos os caminhos conduzem a Deus. Antigamente se dizia que todos os caminhos levam a Roma. E aí mudaram um pouco esse ditado dizendo que todos os caminhos conduzem a Deus. De uma certa forma, não importa a religião da qual você pertence, mas no final dela o Deus é o mesmo. E isso é muito incoerente, na minha opinião, porque existe a religião que adora Satanás, e Satanás, sendo inimigo de Deus, não seu oposto, mas inimigo apenas, Deus não pode ser, Satanás não pode ser Deus, eles não podem ser a mesma pessoa. Das diferentes religiões que existem muitas diferentes doutrinas, e se o Deus é o mesmo, então a gente imagina que esse Deus é um tanto confuso, porque ele fala uma coisa para um, outra coisa para outro. Então não existe coerência nessa fala de que todos os caminhos ou todas as religiões conduzem a Deus, né? Então nós pegamos Deus aí como Amon-Ra, o Deus lá no Império Egípcio, lá no começo da humanidade, Tiamat e Apsu, deuses da Mesopotâmia, né? Zurvan, o deus lá da Pérsia, né? Que hoje é o Irã, Zeus, o deus do panteão grego, Júpiter, o deus maior do panteão romano. Eles foram reverenciados durante muito tempo, ou durante uma parcela de tempo, mas hoje já caíram no ostracismo. São pequenos restícios da história e hoje não achamos mais adoradores relevantes desses deuses, porque eles caíram em descrédito, né? O único Deus antigo que continua na moda, entre aspas, hoje é o Javé judaico, do povo judeu. Ele é antigo, né? Ele está desde Gênesis, mas numa forma de religião constituída desde Abraão, ou seja, há mais de 4.000 anos se adora esse Deus, né? Isso em termos um pouco mais institucionais, para que você tenha ciência, né? Então se adora esse Deus e ele continua sendo adorado e reverenciado até o dia de hoje, né? Então Alá é o Deus dos muçulmanos. E alguns acreditam que Javé e Alá são a mesma pessoa, da qual eu sou obrigado a discordar se você tem por base o Alcorão. Eu sei que não existe outra palavra para Deus em árabe a não ser Alá. Mas se você acredita no Alá do Alcorão, esse Alá do Alcorão, infelizmente eu preciso dizer que ele é diferente do Deus da Bíblia, seja ela a Tanakh judaica ou seja ela a Bíblia dos cristãos, né?
Já dizia o sábio Salomão, há quase 1000 anos antes de Jesus, que há caminho que para o homem parece bom, mas o seu fim são caminhos de morte. Isso está lá em Provérbios 16, 25. Né? Hoje nós queremos moldar Deus à nossa própria imagem e semelhança. Como se Deus fosse moldável, como se Deus fosse ajustado à nossa mente. Isaías diz que Deus, ele vai além do nosso pensamento. Ele está além das nossas imaginações. Porque senão ele não seria Deus. Um Deus moldado à nossa própria imagem e semelhança, na verdade, nós estamos adorando a nós mesmos. É uma espécie de egolatria, onde você adora o próprio eu, não é verdade? Você quer apenas seguir o rumo do seu próprio nariz. Mas eu dizia que hoje Deus, ele é oferecido à la carte. Então você entra como se fosse num restaurante e aí você vai pegando uma pitadinha da religião oriental, uma pitadinha do judaísmo, outra mescla de espiritismo, e aí você pega algumas verdades bíblicas para salpicar aquele prato, aquele Deus que você está fazendo conforme a sua própria imagem e semelhança, e você forma um Deus assim, agradável, apetecível, a qual você fala assim, esse Deus é um Deus tragável, esse Deus eu consigo engolir, esse Deus eu consigo digerir, esse Deus eu consigo me relacionar com ele, porque ele não é um Deus que confronta aquilo que eu não gosto, né? Mas ele é um Deus que, como eu disse, segundo a minha própria imagem e semelhança. O que você vai ganhar com isso, me perdoe, é apenas uma indigestão espiritual. Esse Deus, ele não existe. Esse Deus, ele não pode atender o anseio da sua alma. Ele não pode suprir o vazio que você sente dentro de você, o vazio que o pecado colocou. Ele só pode ser preenchido pelo próprio Deus. E quando eu digo Deus, eu estou falando do Deus verdadeiro, do Deus da Bíblia. Bendito seja o nome do Senhor. A grande verdade é que se você acredita em tudo, na verdade você não acredita em nada. Se para você tudo é Deus, na verdade você não passa de um ateu. Porque Deus não pode ser tudo. Se tudo é Deus, então logo Deus não existe. E logo você é uma espécie de ateu praticante. Acredita em tudo, mas ao mesmo tempo não acredita em nada. Essa é uma verdade nua e crua que eu preciso de lhe dizer. Quando Jesus enfatiza que ele é o caminho, e note, ele diz o caminho e não um caminho. Ele não é um caminho entre muitos caminhos que levam a Deus. Se Jesus dissesse que ele é um caminho, nós poderíamos relativizá-lo. Nós poderíamos relativizar o caminho para o céu. Ora, afinal de contas, ele é apenas um caminho. Pode existir outros que não for por ele, mas ele deixa bem claro quando ele fala isso a respeito de si mesmo, a respeito da sua ontologia. Sem o seu sacrifício na cruz do Calvário, não existe possibilidade alguma de redenção. Não existe essa possibilidade. Não quero aqui entrar no mérito, não é esse o nosso foco nessa presente mensagem, de falar daqueles que nunca ouviram falar de Jesus, o que serão deles, né? Existem livros que falam sobre isso, como por exemplo o Fator Melquisedeque, de Don Richardson, da qual você vai poder trilhar esse caminho, né? Obscuro sobre aqueles que nunca ouviram falar nem do Evangelho, nem do Jesus do Evangelho. Mas a minha ideia aqui não é essa.
A minha ideia aqui é para falar daqueles que já ouviram falar de Jesus, daqueles que conhecem pelo menos um pouquinho do Evangelho, da história da cruz, e mesmo assim rejeitam, ou querem mesclar Jesus com outras teorias na qual essa pessoa acha que porventura será salvo. Eu quero lhe dizer que não existe outro caminho para o céu senão Jesus. Ele é o caminho. Ele exigiu exclusividade em nossa crença do divino. E ele parece que não abre nenhum pressuposto. Não tem pressuposto. Não tem um atalho. Não tem um desvio. Ele é o caminho. Isso me diz que uma religião sem Jesus não pode agradar a Deus, o Todo-Poderoso. Não serve para alcançar a vida eterna. Não serve para você gozar a eternidade. Não serve para você fugir do inferno ou da ira de Deus. O caminho para Deus é Jesus. E ponto final. Lamento frustrar os sonhos de todos que imaginam que a espiritualidade seja plural, seja relativa, seja colorida, aceitando todas as cores, todos os credos, todos os lugares. Não, não é. São caminhos de morte, diz o sábio Salomão. Se você não acredita, esse é um direito seu. Mas essa é a verdade. Jesus é o caminho que leva a Deus. Semana que vem nós aprenderemos um pouco mais sobre o segundo ser ontológico de Jesus, onde ele diz: eu sou a verdade. Até lá. Deus abençoe a sua vida